prefeito de Campinas. Nosso abraço fraterno, solidário a todos que estão nos acompanhando nessa jornada. Está sendo passado pela internet também, não? Não. Está gravando? Vai para a internet depois. Então. Oi? Então, cumprimentar também os que nos acompanham. Nos acompanham nesse momento de reflexão, prestação de contas, de certa maneira, da senadora Ana Rita, pela sua apresentação muito sintética. Se nota justamente a complexidade, não é, de uma atuação no Senado Federal. Quantidade de temas, nada simples, temas todos eles instigantes, né, temas que têm impacto na sociedade brasileira e que alguém que representa a população do Estado tem que se posicionar. Nada simples, realmente bastante importante e interessante esse tipo de apresentação nobre, quase uma exceção, infelizmente, no Brasil. Então, quero reconhecer essa oportunidade, agradecer também por poder estar aqui mais uma vez em Vitória, especialmente aqui no coletivo de pessoas tão qualificadas, provenientes de diferentes segmentos aqui da sociedade do Espírito Santo. Agradecer a presença dos amigos, do Chico Coser, frente aos nossos prefeitos, Flamini, a sua trajetória, a sua luta, secretários, pais, prefeitos, secretários estaduais, nosso reitor aqui. Muito obrigado por essa acolhida. Eu vou fazer uma exposição dividida em duas partes. Uma primeira, eu gostaria de trazer alguns elementos de entendimento, aquilo que podemos reconhecer cada vez mais como um momento especial, singular na história do Brasil, que nós todos, as diferentes gerações que vivem esse começo do século, estão participando no Brasil. Nós estamos vivendo um momento do Brasil muito interessante, considerável. Eu gostaria de trazer alguns elementos de reflexão a respeito dessa especificidade do momento que nós estamos vivendo em relação às condições e posicionamento brasileiro. A segunda parte, eu vou discutir um pouco os desafios e oportunidades que nós estamos tendo, especialmente em relação a dois acontecimentos que são de grande complexidade, não apenas na sua interpretação, mas sobretudo na forma de posicionamento brasileiro. A primeira grande questão colocada é a respeito de uma crise muito profunda no modo de produção capitalista. E crise essa que abre uma perspectiva inédita para a construção de um novo modo de produção superior ao capitalismo. Portanto, há esse elemento chave que eu gostaria de trazer aqui do ponto de vista de desafios. E o segundo é relacionado a uma mudança que nós estamos vendo, observando e participando no padrão de organização da sociedade. Nós estamos abandonando a sociedade urbana industrial, que todos nós, de certa maneira, somos herdeiros, e estamos entrando muito rapidamente numa outra sociedade, uma sociedade que não tem muita clareza a respeito do seu nome, se é uma sociedade do conhecimento, uma sociedade pós-industrial, uma sociedade da informação, mas uma sociedade com características extremamente distintas que nós precisamos reconhecer, não apenas do ponto de vista do seu entendimento, mas também da possibilidade da intervenção e transformação nisso em algo que seja de fato chave no sentido da nossa vida. Qual é o sentido da nossa vida? Por que estamos, na verdade, diante de condições tão favoráveis ao meu modo de ver, mas ao mesmo tempo tão constrangedoras em termos do seu entendimento. Estamos diante de uma grande alienação que nos coloca numa situação de mal-estar frente, infelizmente, às possibilidades que nós temos. Então, vou trabalhar com esses dois aspectos, e aí a gente teria a oportunidade de fazer aqui um debate com todos. Então, vamos logo na primeira parte em relação a esse momento especial que nós queremos chamar a atenção. Em primeiro lugar, não se trata de fazer uma avaliação laudatória do que tem sido a implementação de um projeto desenvolvimentista no Brasil a partir de 2002. Nós entendemos
de fato o Brasil tem uma rota diferente daquilo que ocorreu nas 2 décadas passadas, as 2 últimas décadas do século XX, a década de 80 e a década de 90. Foram décadas, as 2 décadas mais difíceis do século XX, de todo o século XX, em função do grau de regressão econômica e social que nós, infelizmente, passamos. É sempre bom lembrar que em 1980, ainda sob o governo militar, o Brasil chegou a ser a 8ª economia do mundo. Depois de um ciclo de expansão significativo que foram os últimos 50 anos, na década de 30 e a década de 70, em que o Brasil se transformou de forma radical num país urbano, um país industrial, e chegou a ser então, sob o regime militar, a 8ª economia do mundo, embora tivesse um atraso social inegável, progresso econômico, progresso das forças materiais do capitalismo no Brasil foram muito maiores, muito mais avançadas do que o progresso social, propriamente dito, porque, a despeito de sermos a 8ª economia do mundo em 1980, o Brasil tinha, a cada 2 brasileiros, um na condição de pobreza absoluta. Um que vivia com menos de meio salário mínimo em 1980. Ocorre que 2 décadas depois, então, no ano 2000, o Brasil deixou de ser a 8ª economia do mundo e passou a ser a 13ª economia do mundo. Nós perdemos posição relativa, pois as décadas de 80 e décadas de 90 foram décadas que praticamente o Brasil não cresceu do ponto de vista econômico. Cresceu muito pouco, quase no mesmo ritmo que crescia a população. Então, nós tivemos uma condição de estagnação da nossa renda por habitante e perdemos posição relativa em relação a outros países que cresceram mais do que nós. Chegamos, inclusive, a ficar numa posição constrangedora de estarmos atrás do México. Certo? Não apenas nós perdemos posição relativa no mundo, como também vivemos um quadro de piora social. Em 1980, nós tínhamos 1.800.000 desempregados. No ano 2000, passamos a ter quase 11 milhões de desempregados. Convivemos com um desemprego aberto de grande dimensão. Foi um momento muito difícil do ponto de vista de um país que tem mais de 80% da sua população morando nas cidades. O desemprego na cidade é terrível, do ponto de vista de quem passou por essa circunstância. Nós tivemos uma outra regressão inegável do ponto de vista da questão da renda, da participação dos salários na renda nacional. Em 1980, 50% da renda do Brasil era formada de salários. 20 anos depois, a renda nacional, os salários representavam apenas 39% da renda. Uma regressão da participação dos salários na renda. E em detrimento da queda do salário, nós tivemos o aumento da renda dos proprietários, de outras formas de renda que não do trabalho. Então houve uma piora no Brasil nesse sentido, não obstante os avanços políticos que tivemos na Constituição de 88. Mas as 2 décadas de 80 e 80 foram décadas dramáticas em relação à questão da inflação, da desorganização das finanças públicas, não é? Da forma que foi feita a abertura comercial no Brasil, a forma que foi feita a privatização no Brasil. Enfim, não vamos aqui gastar muito tempo para a relação entre essas 2 décadas, mas apenas para reforçar o aspecto que a partir da primeira década do século XXI, a partir dos anos 2000, o Brasil apresentou uma outra trajetória. Se era a 13ª economia do mundo no ano 2000, passou a ser a 6ª economia do mundo. Houve uma melhora nesse sentido. Nós nos transformamos, no ano 2000 era o 6º maior produtor e exportador de alimentos, hoje somos o 2º maior produtor e exportador de alimentos, perdemos apenas para os Estados Unidos. Nós avançamos do ponto de vista da produção global de manufaturas, éramos a 12ª nação na produção de manufaturas mundial. No ano de 2000, hoje somos a 5ª economia na produção global de manufaturas. Tivemos uma dramática redução no desemprego, a taxa de desemprego ao redor de 11%, então a taxa de desemprego hoje abaixo de 6%, não é uma condição de pleno emprego, mas houve uma redução muito grande. O desemprego, embora existente, nós convivemos com situação de escassez de mão de obra em vários segmentos, situação que nós somente observamos na primeira década dos anos 70, ainda sob o chamado milagre econômico do regime militar. Então,
mudou qualitativamente essa trajetória do Brasil. E entendemos que essa mudança tem a ver com uma questão básica, que foi a construção de uma nova maioria política no nosso país. Quero deixar bem claro que foi a política que salvou o Brasil da trajetória de regressão que vimos nos anos 80 e anos 90. Não obstante tantas críticas e questionamentos, uma certa secundarização da política no Brasil, era o nosso modo de ver, foi o que salvou e permitiu estarmos vivendo um quadro singular como estamos vivendo hoje. Essa situação, a construção de uma nova maioria política, ela é fundamental para entender as possibilidades do Brasil. Especialmente quando nós estamos vivendo os últimos 10 anos em que fomos capazes de combinar democracia, ainda que tenhamos muito avançado do ponto de vista do regime democrático, mas sempre precisamos não deixar de esquecer que nós não somos um país de tradição democrática. A tradição do Brasil é autoritarismo. Nós temos mais de 500 anos de história e completamos agora, em 2013, 50 anos apenas e tão somente de experiência democrática. E dentre esses 50 anos, agora em 2013, foram 28 anos, desde 85, de experiência democrática. Não obstante os problemas da democracia, mas todos aqueles aqui, são poucos, capazes de jovens da população, que passaram pelo que foi a ditadura militar. Fazer uma reunião como essa era praticamente impossível, não é? Há 28 anos atrás. Então, o saldo democrático que nós temos é muito importante, mas democracia sem crescimento econômico também é de pouca ajuda. Nós tivemos democracia nos anos 90, sem crescimento econômico e sem expansão do excedente econômico, não tem o que distribuir, a não ser que a gente faça expropriação, não é, dos ativos dos que tem, que exige um grau de correlação de forças muito maior do que nós temos hoje. Portanto, o que é mais fácil de repartir é quando há crescimento econômico. Como não houve crescimento econômico nos anos 90, nós também não tivemos que repartir e, portanto, mantivemos a mesma relação em termos de pobreza que tínhamos em 1980. No ano 2000, nós tínhamos 45% da população, de cada 100 brasileiros, 45 deles estavam na condição de pobreza absoluta. Certo? Um índice de desigualdade equivalente ao que tínhamos no final do regime militar. Nesses últimos 10 anos, nós tivemos uma redução significativa da pobreza. Pobreza absoluta. E praticamente agora estamos eliminando a pobreza extrema. Pobreza absoluta, digamos assim, o critério é ter meio salário mínimo per capita, pobreza extrema até R$70 per capita. E o impulso que vem sendo dado desde 2013 tem nos permitido combinar, não é, a expansão econômica com a inclusão social, invertendo, não é, uma prioridade dos governos anteriores, que era primeiro crescer a economia para depois distribuir. Há uma mudança nos últimos 10 anos que, para crescer, é preciso primeiro distribuir. Uma mudança significativa que nos tem permitido, então, ter um êxito inegável, e esse é um tripé importante, que é a combinação da expansão econômica com a inclusão social. Uma segunda característica desses últimos 10 anos, dessa singularidade brasileira, está relacionada no reposicionamento do Brasil do mundo. Quem tem a oportunidade de sair do Brasil, já teve a oportunidade de sair há outros anos, é inegável hoje o papel que o Brasil tem no mundo, a referência do Brasil, o questionamento sobre como é que o Brasil dá certo num mundo em crise, num mundo em que o que se vê são sinais de pioras sociais, aumento da pobreza, aumento da desigualdade, aumento do desemprego. Os Estados Unidos, a Europa, que eram referências em termos de expansão social, hoje são países que vivem um quadro de subdesenvolvimento, de regressão, e o Brasil ao contrário. Então, o reposicionamento brasileiro é inegável. A atuação do Brasil nos fóruns internacionais, a presença do Brasil como liderança dentro dos chamados BRICS, dos países mais dinâmicos do mundo hoje, isso nos dá uma condição que o Brasil nunca teve no mundo. Isso é inegável, portanto, reconhecer o reposicionamento brasileiro, as decisões tomadas, nos afastarmos, né, da dependência que o Brasil tinha dos Estados Unidos e da União Europeia. Basta dizer que no ano 2000, por exemplo, quase 2/3 de nossas exportações iam para os Estados Unidos e para a União Europeia. Quando veio a crise em 98, por exemplo, o México, que
vendia 75% das suas exportações para os Estados Unidos, não é? A doença que na crise dos Estados Unidos levou quase à cama, né, a coma, o México. Porque a crise dos Estados Unidos contaminou decisivamente o México, dependia das exportações dos Estados Unidos. O Brasil fez um movimento contrário, afastou-se desses países ricos e ampliou a sua relação comercial, relação diplomática com o outro mundo, o mundo sul-sul. Hoje, os Estados Unidos e a União Europeia respondem por menos de 40% das nossas exportações. Então, isso deu uma qualidade, uma condição inegável do Brasil. O Brasil hoje é uma referência mundial e abre cada vez mais a perspectiva de sermos um centro dinâmico aqui no sul-sul, né? Mudando o eixo do mundo, praticamente e anteriormente vinculado a, então, não somente os Estados Unidos. Então, a segunda característica, nosso modo de ver, é esse reposicionamento do Brasil no mundo, as decisões da diplomacia brasileira, né? A presença dos nossos governantes, das nossas lideranças, nossas políticas públicas, referências internacionais. E o terceiro elemento, ao meu modo de ver, foi a qualificação do regime democrático que nós temos. Nós temos críticas em relação a isso, mas é inegável a presença de fóruns, né, de eventos de ampla participação. A gente sempre fica satisfeito, quer sempre melhorar e tal, mas o movimento de participação nos eventos de políticas públicas é inegável no Brasil. A gente quer melhorar, mas vamos olhar o mundo, como é que o mundo se posiciona, não há nada em paralelo. A crítica internacional, por exemplo, às hidrelétricas, o Brasil fez 45 hidrelétricas no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Em grande parte das vezes, em quase todas as hidrelétricas, houve uma consulta pública, houve debate. Em Monte Belo, um debate enorme, acompanhado internacionalmente. A pergunta que se faz é a seguinte: nos outros países que há hidrelétricas ou há outras formas de geração de energia, há debate? Não há nada. A China fez a segunda maior hidrelétrica do mundo sem nenhuma discussão. As coisas são mais demoradas, inclusive, no Brasil. Mas há, nesse sentido, uma participação popular. O povo passou a ser protagonista. É importante deixar bem claro isso. Nós vivemos uma democracia de forma qualificada. Se compararmos o que foi a democracia no Brasil entre 1945 a 64. A qualidade da nossa democracia é muito superior, não obstante os problemas que nós temos. Certo? Mas é importante reconhecer isso num país que não tem tradição democrática e que todo dia, não é? Aquelas 6 famílias que dominam as comunicações brasileiras estão dizendo que o que nós estamos fazendo é errado, só põe as coisas erradas, quando o que salvou o Brasil, a nossa pode ver, foi a política. Então, a construção de uma maioria política, que foi talvez uma grande obra do governo do presidente Lula, construir uma nova maioria política, que a nosso modo de ver faz com que o Brasil tenha uma rota de crescimento econômico para os próximos anos. O que não é nada simples num país periférico, com um grau de subdesenvolvimento inegável. Mas talvez as grandes dificuldades que nós tenhamos tido nos anos 80 e nos anos 90 é a ausência de uma maioria política comprometida com o crescimento da economia nacional. Vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, o nosso modo de ver, são cada vez mais comparáveis somente com 2 outros períodos singulares no Brasil. O primeiro período é a década de 1880. A década de 1880 ela é uma referência para o que vai ocorrer no Brasil no século XX. A década de 1880 é uma década de mudanças importantes para aquela época. A gente olha hoje, talvez não identifique isso, mas em 1880 nós fizemos uma reforma política que abriu a participação de representação dos estados, que anteriormente eram só nos municípios. Nós tivemos uma mudança no regime de governo, abandonamos o antigo império e construímos uma república. Nós tivemos em 1888 uma profunda reforma laboral, que foi o abandono do trabalho escravo. Tivemos uma Constituição Federal de 1991 relativamente avançada, estabelecida, pelo trabalho importante que tiveram os abolicionistas, Rui Barbosa, entre tantos outros brasileiros, que colocou o Brasil no eixo de expansão econômica através da produção do café, como um país de grande produção e exportação de café, que foi a base da nossa indústria, 40 anos depois. É claro que nós perdemos politicamente porque, em 1896, o acordo do café com leite dos paulistas com os mineiros implicou uma república velha,
muito contaminada pelos interesses da velha aristocracia cafeicultora. Certo? Mas a década de 1980 é uma década importante do ponto de vista do rompimento do atraso que o Brasil tinha, que vinha trazendo, né, um país com fortes características coloniais, né, calcado no trabalho escravo, fomos o último país a abolir o trabalho escravo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o filme sobre a construção da Emenda 13, né, que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, que é esse filme do Abraham Lincoln, muito menos sobre Abraham Lincoln, mais sobre como foi feita a abolição da escravatura. O nosso processo foi muito diferente, embora mais tardio. Um segundo momento comparável que nós estamos vivendo agora nessa década foi os anos de 1930, derivado de uma crise de 1929. Nós tivemos um movimento, entre aspas, revolucionário com Getúlio, depois temos uma contra-revolução de 32 dos paulistas, mas um momento que, na verdade, abriu uma outra perspectiva no Brasil, em termos de construção de um projeto urbano, um projeto industrial, certo? O abandono da sociedade agrária. Isso não foi nada simples, a construção de uma maioria política que governa o Brasil, sobre Getúlio, que é uma liderança inegável, mas uma frente política muito ampla, mais ampla que essa que está atualmente governando o Brasil, porque tinha de comunistas a fascistas, certo? Que era toda uma frente anti-liberalismo da República Velha, gente que havia perdido, em função de vários movimentos dos anos 10, dos anos 20, mas que vai governar o Brasil durante 50 anos. Certo? O Brasil tinha uma maioria pouco democrática, tá certo? Porque nesses 50 anos, da década de 30, da década de 70, a maior parte foi parte sobre o autoritarismo, do Estado Novo, ao invés do regime militar. Foi uma maioria, na verdade, não associada às reformas. O Brasil não foi fazer as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, não fez reforma agrária, não fez reforma tributária, não pagou impostos, não fez uma reforma social que garantisse equipamentos como educação, saúde para todo mundo. Mas foi, inegavelmente, uma maioria que permitiu que o Brasil crescesse, na perspectiva lá que o Fiore, né, um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, destaca que é empurrar os problemas para frente. Você não resolveu os problemas, fazer reforma, mas o crescimento foi agregando cada vez mais uma classe trabalhadora inegável, uma classe média considerável. Vamos lembrar que foi uma construção, a partir de 30, de algo que não existia no Brasil, que era a sociedade urbana. Né? Um exemplo concreto disso é a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, que é de 1943. A CLT, estabelecida em 43, era tão somente para trabalhadores urbanos. Só que não existiam trabalhadores urbanos no Brasil. De cada 10 trabalhadores existentes no Brasil, 9 estavam no campo. E a CLT foi feita para apenas aqueles 10%. Só que, em perspectiva, a CLT estrategicamente foi um êxito, porque na medida em que o Brasil crescia de forma urbana e industrial, os empregos gerados passavam a ser cada vez mais pela consolidação das leis do trabalho. E somente os trabalhadores rurais começaram a entrar na CLT a partir dos anos 60. Então, a construção dos direitos no Brasil é uma construção lenta e que teve forte implicação dos regimes autoritários, entendendo os direitos não como uma conquista, mas geralmente como uma ideia de dádiva, né? do presidente, do pai dos pobres, coisas desse. Essa é um pouco a construção, não é? Infelizmente, dessa trajetória brasileira. Quando nós comparamos a década agora, ela reflete, a nosso modo de ver, uma frente política que tem clareza que o Brasil precisa crescer. Uma vez que aquela maioria política que governou de 30 a 1980 entrou em crise na crise da dívida externa, quando o Brasil optou por pagar a dívida externa e não crescer pelo mercado interno. Nós desorganizamos aquela maioria que conduziu o Brasil em função do crescimento. E ao esvaziar, ao desorganizar essa maioria política, certo? Nós perdemos o rumo. E os acordos de maioria que ocorreram foram de forma muito pontuais, né? Uma para fechar a Constituição, pelo menos a transição democrática, né? Feita lá em 95, após a derrota da campanha para as eleições diretas, né? O governo Tancredo, Sarney, etc., que é o tradicional do Brasil, o acordo por cima, o povo não participa, tá certo? O pessoal do regime militar não teve problema nenhum, né? Os acordos feitos no Brasil, mas de toda maneira nós consolidamos a democracia com a Constituição de 88. Agora, a grande expectativa é que a aliança democrática
Democrática, Aliança, a Nova República, com Tancredo, com Sarney, enfim, aquele bloco tão grande, fosse capaz de implementar um projeto de país. E isso praticamente se demonstrou incapaz, com várias tentativas. O Plano Cruzado é uma tentativa de estabilizar a moeda, estabelecer um ritmo de crescimento. Nós não tivemos êxito na Nova República, na segunda metade dos anos 80, 85 a 90. O que nós vamos ver a partir de 89, na eleição presidencial, a primeira eleição após a ditadura, que nós elegemos o primeiro prefeito civil, é que o Brasil se organiza em torno de 2 projetos a partir de 89. Um é o projeto que foi vitorioso, que permaneceu dos anos 90 até o início de 2002, um projeto neoliberal, né, que tem uma visão do desenvolvimento em que o Estado está de fora, que o desenvolvimento é uma coisa natural e espontânea, derivada das forças de mercado, tá certo? E governou o Brasil durante um determinado período. E tem um outro projeto que está hoje hegemônico, vamos dizer assim, que é o projeto de desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer é que, a meu modo de ver, essa segunda década do século XXI é uma década que nós vamos ter expansão econômica, certo? Porque essa maioria que governa o Brasil não quer recessão, não aceita a recessão. E como nós estamos tendo êxito, não é, em tirar o poder de 20 mil famílias que dominam o Brasil, que são as 20 mil famílias, não é, que coordenavam o circuito da financiarização da riqueza, que garantia uma bolsa para eles, que era os juros os mais altos do mundo, que representavam uma coisa entre 8% a 9% do PIB transferido para essas 20 mil famílias durante a cada ano. Nós temos a opção, nos últimos 10 anos, uma opção de fazer uma mudança gradual, contínua, disciplinada. Há um projeto, há um programa claro a partir de 2003. Não podemos imaginar que a ideia é só do personalismo, embora os personagens são importantes na história, mas quer dizer que há um projeto, um programa iniciado em 2003, um programa com começo. Mas já estava a reduzir a taxa de juros de forma imediata, se esse dinheiro que estava no circuito financeiro iria para onde? Iria para onde? Iria para a atividade de consumo. Como não tinha produção para toda essa massa que representava quase 60% do PIB, estava na forma de dinheiro líquida. Você reduz a taxa de juros, esse dinheiro vai para onde? Essa é a questão. Vai embora do Brasil? Vai comprar ativos? Vai gerar inflação? Porque a opção foi fazer uma transição do circuito financiarizado para o circuito produtivo. E isso foi feito com 2 movimentos, reduzindo gradualmente a taxa de juros, mas aumentando a possibilidade de investimento produtivo. Investir produtivamente, construir um prédio, construir uma fábrica, são decisões muito difíceis para quem tem dinheiro, para quem é capitalista. Quem é capitalista sabe, já dizia Keynes, a decisão de investimento é um salto mortal no escuro. Porque o capitalista tira o dinheiro financeiro, previsto pela liquidez, vai aplicar produtivamente, e quando começar a produção daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele precisa saber se que vai ter crescimento. Eu vou abrir uma fábrica, vou contratar trabalhador, comprar equipamento, mexer com gente, tudo isso é muito difícil, pagar imposto, bem fiscal. Quando eu tiver com a obra pronta, tem crescimento econômico para mim vender o meu produto. Certo? 2, vai ter energia elétrica barata para mim poder mover a minha fábrica? Vai ter estrada, infraestrutura para mim, se eu quiser exportar o meu produto? São questões que ele não governa dele. Ele depende de decisões do governo. Certo? Então, nós levamos 10 anos para fazer esse movimento. E hoje nós estamos num movimento vitorioso. O Brasil tem taxa de juros ainda relativamente comparável com o tempo mundial, que tem condições de baixar, mas incomparável com as taxas de juros mais baixas da nossa história. Então é um outro Brasil, um Brasil que está comprometido com o crescimento. Qual é a nossa dificuldade nesse momento? É que crescimento. Certo? Se é o crescimento do país da fama ou o país do vácuo, né? O país da fama é porque é o crescimento sustentado pelas fazendas, né? Pelas maquiladoras, pela produção e exportação de minérios. Quer dizer, nós vamos ser um país produtor e exportador de matérias-primas? Certo? Vai crescer. Como exportador de produtos primários, o Brasil cresce, mas não necessariamente cresce no ritmo necessário e não gerando empregos de qualidade, mas vai crescer. Certo? A outra é o Brasil do vácuo, o Brasil do valor agregado, do conhecimento. Certo? O Brasil associado a empregos de maior qualidade, empregos vinculados ao conhecimento, ao ensino. Certo? São opções, e essas tensões estão dentro do governo.
fazem parte da mesma frente política. Nada simples, só a questão aqui, diz respeito a esse estado, né? Da exploração do petróleo. Qual é, estrategicamente, uma decisão que nós, de alguma forma, vamos tomar? O Brasil utilizaria, né, o petróleo, que representa a indústria do século XIX. Nós vamos pegar o petróleo e refinar o petróleo, vamos, na verdade, colocar o petróleo para dar vazão à indústria velha, da petroquímica, tudo isso. Essa é uma opção, e é parece que nós estamos avançando nesse sentido. Ou nós pegamos esse petróleo, nem mexemos com ele e exportamos brutamente. Pegamos todo esse dinheiro e vamos investir nas indústrias novas. São opções. Certo? São opções estratégicas. Para qual lado nós vamos? Então essa disputa está no interior do governo, com os seus mais diferentes interesses, econômicos e políticos. Certo? Vejam as decisões que passam pelo Senado, decisões estratégicas do que fazer com os recursos do petróleo na camada pré-sal. Então são decisões singulares que nós temos que tomar, e isso aí vai ter implicações sobre os próximos 50 anos. Nós vamos crescer. Como crescer? Essa é a disputa. Bom, vamos entrar na segunda parte, já falei aqui demais, a respeito dos nossos desafios e oportunidades. Né? A começar pelo grande desafio imposto pela essa crise do capitalismo global. A Merkel, a líder alemã, já falou que para os alemães a crise vai durar pelo menos até 2017. É uma crise de longa duração. É uma crise profunda no modo de produção capitalista, tá certo? E durante essas crises abrem oportunidades inegáveis para o Brasil se posicionar. Ela é uma crise, na verdade, que coloca em xeque as referências, as bases do próprio capitalismo. O capitalismo se originou associado à ilimitada liberdade individual, à livre competição entre os empresários. Certo? Bom, esses dois princípios não existem mais da mesma maneira. Não há liberdade individual ilimitada. As liberdades individuais são cada vez mais limitadas. Isso. Segundo, né, a ideia do livre mercado, da livre competição, não existe. Nós somos hoje governados por 500 corporações transnacionais, que respondem por 50% da produção do mundo, que respondem por 60% do comércio mundial, que respondem por 70% dos investimentos em ciência e tecnologia. Essas grandes corporações, não é, hoje interferem na política, financiam partidos, financiam governantes, certo? Isso é um outro ponto. E aí nos colocam, o que nós queremos? O Brasil vai ter grande corporação também? Não, se não tiver grande corporação, nós estamos fora. Dessas 500 grandes corporações, a China quer ter 250, e está trabalhando para isso. O Brasil quer ter quantas? Não quer ter nenhuma. São decisões. Nós vamos formar indústrias, empresas, grupos campeões, ou vamos ficar de fora? Certo? Então a crise nos dá a oportunidade de decisão. Sem a crise, as decisões não teriam condições de serem tomadas. A crise nos impõe. Outro elemento que considero é o seguinte, que nós temos a oportunidade hoje de dar um salto na sociedade. Transgredir, superar o que é o capitalismo na sua essência. Por que estou dizendo isso? Porque o capitalismo é uma sociedade associada à escassez. Certo? Os segmentos dominantes, os segmentos enriquecidos, são aqueles que se sustentam sobre algo escasso. Os banqueiros são banqueiros porque eles trabalham sobre algo escasso, que é o crédito. Eles controlam o crédito. Certo? Mas o que eu quero chamar a atenção é que a sociedade que nós estamos entrando, estamos vivendo, não é a sociedade da escassez, é a sociedade do excesso. É cada vez mais o excesso. É uma questão muito simples para nós hoje. Há 20 anos atrás, alguém imaginava que o Brasil chegaria a uma condição que nós passaríamos a ter mais pessoas acima do peso do que subnutridos? Se o problema nosso é esse, aí é decisão, né? Vamos comer menos, porque todo mundo está cuidando hoje do peso. Se nós temos produção em excesso, embora tenha gente que passa fome, mas não é um problema da produção, é um problema da distribuição. Essa é uma questão que nos abre a perspectiva de mudarmos o modo de produção. Bom, então esse é o ponto. São as oportunidades que derivam da crise global, em que o Brasil pode ter um papel muito maior do que teve até agora. Segunda oportunidade
está relacionada à transição que nós estamos vivendo de uma sociedade anteriormente urbana industrial para uma sociedade, vamos dizer assim, pós-industrial. É uma sociedade de novo tipo, uma sociedade que nós pouco conhecemos, que exige um investimento do seu entendimento chave, porque é a sociedade que vai dominar. O que é a sociedade aí pós-industrial? Em primeiro lugar, é uma sociedade que convive com uma transição enorme do ponto de vista humano. Certo? Em primeiro lugar, no que concerne a transição demográfica. Certo? Nós estamos rapidamente avançando com uma sociedade cada vez com maior predomínio de pessoas com mais idade. Certo? Uma sociedade com menos presença de crianças, adolescentes e jovens. Isso dá uma condição para as políticas públicas bastante interessante, porque a nossa trajetória, pelo menos quem mexe com educação, sabe que há muito tempo, todo ano tem mais crianças, uma pressão de fazer mais escola, mais professores. Vamos entrar numa fase que vai reduzir em termos absolutos e relativos a presença de crianças e adolescentes. Nós vamos entrar numa fase que vai sobrar escola. Vamos conviver com municípios fantasmas, 100 habitantes. Isso é um outro mundo e dá condições melhores de planejar. Mas ao mesmo tempo nos coloca novas questões. Nós não estamos preparados para a sociedade em que as pessoas vão viver mais. Estamos falando de uma sociedade urbana industrial em que as pessoas viviam 50, 60 anos de idade. Nós estamos entrando numa sociedade que as pessoas vão viver 100, 110 anos de idade. Hoje no Brasil, quem chega aos 60 anos de idade abre uma nova expectativa de mais 22 anos de idade. Isso é uma nova sociedade. Como é que nós vamos conviver com isso? No mundo nós não estamos planejados para isso. Não tem transporte de qualidade para pessoas com mais idade. Há um processo de isolamento das pessoas que vivem mais, vivem sozinhas no seu apartamento, na sua casa, até de contato com filhos, parentes. Não tem conexão com a juventude. São questões chaves. Isso muda dramaticamente a organização da própria saúde. Sabe, de menos médicos voltados para crianças, para adolescentes, mais médicos voltados para pessoas com mais idade. Nós estamos em curso de uma profunda mudança derivada da revolução sexual que estamos vivendo. A revolução sexual hoje que cada vez mais dá à mulher a possibilidade, não é, de ser protagonista da reprodução sem o sexo. O descolamento inegável, a reprodução sem sexo. A gente sabe das possibilidades disso acontecer, como já está acontecendo. A crescente presença de mulheres com 60 anos tendo filhos. Isso é inimaginável, mas é essa a trajetória. Portanto, a mulher passa a ter um papel inimaginável até então. Porque, de maneira geral, o papel da mulher é o papel da reprodução. Era um papel em que o mundo era um mundo masculino. Desde que o homem desceu da floresta, tá certo? Que o homem e a mulher começaram a caminhar de forma bíblica, que há uma divisão do trabalho, divisão sexual do trabalho. A mulher é a reprodução, no máximo a coleta, mas o ganha-pão, a proteção, não é? A caça é o homem. E como, de certa maneira, não é? A sociedade agrária, a sociedade industrial, urbana, era uma sociedade que via no trabalho a presença da força física. Sempre o homem foi mais valorizado, porque era na agricultura, tá certo? Dentro da construção civil, na indústria, a força física muito importante, dava ao homem essa prioridade de melhor salário, melhor posição hierárquica. Mas a sociedade, nós estamos entrando na sociedade dos serviços, é a sociedade da tecnologia, do conhecimento, em que a força física não faz a menor diferença. E as mulheres vêm tendo maior e melhor desempenho educacional, são as que se estudam mais, por mais tempo, são as que maior e melhor escolaridade, melhor desempenho. Portanto, o mundo que nós estamos construindo é o mundo da mulher. A mulher vai viver 100 anos, vai escolher quando quiser ter filho, o tipo de filho, com quais características. Esse é um outro mundo. O homem é um papel secundário. Amém. Nós estamos preparados para isso. Não necessariamente uma realidade, vai depender, é uma possibilidade que eu estou falando, certo? Vejam que hoje a
tem um salário inferior ao homem. Então, a possibilidade não é necessariamente rentável, dependente de como é que nós vamos negociar isso, como é que vai ser esse acordo. Isso é uma questão. 2. Qual é o futuro de uma instituição chamada casamento? O casamento é uma instituição constituída quando a sociedade vivia em média 30 anos, 40 anos de idade. As pessoas casavam aos 14, 15, 16 anos de idade, viviam durante 25, 20 anos com a mesma pessoa. Se nós vamos viver 100 anos, você imaginava o casamento dormindo com a mesma pessoa durante 70 anos? Há uma mudança dramática na estrutura familiar. As famílias que mais crescem no Brasil são as famílias monoparentais. O adulto e uma criança. Geralmente a mulher e uma criança, como não o idoso. Isso é uma outra estrutura familiar. Essa estrutura familiar monoparental não cria mais as condições de sociabilidade. As relações sociais não estão mais se dando na família. Há um crescimento do individualismo, a terceirização da educação para os meios de comunicação, para as tecnologias de informação. As relações sociais são cada vez mais, não é, virtuais. Isso está crescendo até um século virtual, tá? Mas nunca foi tão intensa, não é? As pessoas falando pelo telefone, eu te amo, mandando lá o torpedo, meu amor, eu te amo. Gente, dizer eu te amo no telefone, isso não tem nada a ver com você dizer eu te amo com quem você realmente gosta. Isso é uma mudança das relações sociais enormes. O vazio, não é? A depressão são questões do nosso tempo. São questões novas. Isso é uma outra sociedade que eu quero chamar a atenção. Qual o papel, não é, que nós vamos dar para essas realidades? Nós vamos saber entender isso. Nós vamos incorporar essas questões nas políticas públicas, no discurso político, porque até agora nós não estamos sabendo incorporar isso. As instituições. No Brasil nós tivemos 22 milhões de postos de trabalho abertos nos últimos 10 anos. E desses 22 milhões de pessoas que entraram no mercado de trabalho, quantas foram para os sindicatos? A taxa de sindicalização no Brasil não aumentou. Nós tivemos 1 milhão de famílias que passaram a ter um teto. Programa Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Quanto desses 1 milhão de famílias foram participar das associações de bairros, associações de moradores? Nós tivemos mais de 1 milhão de jovens de origem pobre que entraram no ProUni. Quantos desses foram participar do movimento estudantil? Nós tivemos mais de 40 milhões, não é, que tiveram ascensão social, saíram da pobreza, enfim, melhoraram as condições de vida. Quanto disso passou a comprar jornal, revista? O ano passado nós vendemos menos livros do que 2011. Claro que a produção de livros, a compra de livros aumentou por conta das compras públicas, mas individuais. Que sociedade é essa que nós estamos gerando? Há um descolamento das instituições desses novos segmentos. Quem responde por esses segmentos? Quantos desses novos segmentos emergentes foram para os partidos políticos? Marina Silva. Há uma questão gramática do ponto de vista das instituições, das representações de interesses. Essa é a nova sociedade. Nós precisamos dar conta, isso é uma grande oportunidade de mudar a sociedade. Mas estamos entendendo assim. E nós parece que não estamos entendendo. Estão dando recado, mas a gente não está conseguindo ouvir direito. Não é? Então, a transição da sociedade é uma coisa importantíssima de nós considerarmos. Né? Seja do ponto de vista da mudança etária da população, seja do ponto de vista da mudança da estrutura familiar, seja do ponto de vista do processo, né, em que abre a perspectiva nova para um tipo novo de relações sociais. Quero terminar falando então um pouquinho de quais são, no nosso modo de ver, os eixos que precisam reorganizar uma estratégia de médio e longo prazo, frente à crise que estamos vivendo, frente à transição de uma sociedade urbana industrial para uma sociedade pós-industrial, e a possibilidade do Brasil liderar esse projeto. Porque não há
receitas a serem implementadas. O Brasil se industrializou, se democratizou, copiando a experiência de outros países. Já tinham feito, tá certo? Esse é o bônus do atraso. A gente chega depois e já copia o que os outros fizeram. Nem sempre copia como deveria, mas enfim. Agora não há. Precisava tanto. Como? Nem sempre copia o que precisava. Exatamente. Mas a questão é que não tem receita agora. Nós é que vamos fazer. O presidente do Brasil, em vários fóruns, vai comunicar. O Brasil, e aí? O que nos conta? Qual é o seu projeto? O que o Brasil está pensando? É aquele vazio. Né? Eu lembro, dirigindo o IPE, tinha a questão lá que vieram os chineses, apresentaram o plano estratégico deles para 2050. Não, mas o Brasil, qual é o planejamento do Brasil para 2050? Olha, esse plano é um plano estratégico, ainda está reservado, não vou poder apresentar. A única coisa que me pareceu estratégico. O que eu quero chamar a atenção, esses três elementos que são para reflexão, e a nosso modo de ver ajudaria a construir o novo padrão civilizatório, está relacionado à questão da centralidade da educação. A centralidade da educação. Hoje todo mundo fala de educação, é uma retórica, todo mundo converge, é favorável, ninguém quer contra, vai dizer que é contra a educação, mas eu estou querendo chamar a questão da educação para um outro patamar. Eu estou querendo dizer que a educação hoje é necessária para a vida toda nossa. Certo? Entendo que muito do que nós estamos fazendo de educação é uma boa ação para a sociedade que está terminando. Pouco a ver com a sociedade que nós estamos começando. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, porque o projeto de educação que tinha na cidade urbana industrial era garantir escola para a criança, adolescente e alguns jovens. 5% da população tinha que passar pela universidade. A universidade que nós temos hoje é uma universidade para 5, 6% da população. Bem que aqui no Brasil já está em 14%, nos Estados Unidos chega a 40% dos jovens passam pela... Mas o modelo que nós temos de educação é um modelo que quem estuda são crianças, adolescentes e jovens, e alguns jovens. Nesse modelo de sociedade, adulto não precisa estudar, porque adulto sabe tudo. Né? Conhece tudo, né? No máximo ler um livrinho, uma revistinha, não é? Ponto final. Idoso então nem precisa estudar, não precisa ler nem nada, porque aí já está. O epílogo da vida não precisa estudar. Mas o que eu quero chamar aqui é um equívoco. A sociedade que nós estamos entrando é uma sociedade muito complexa, uma sociedade que exige estudar a vida toda. E isso significa dizer que nós temos que postergar o ingresso dos nossos jovens no mercado de trabalho, dando a eles a possibilidade de estudar mais, entrar no mercado de trabalho depois de começar a universidade. A universidade nessa nova sociedade passa a ser o piso e não mais o teto. Isso é uma mudança dramática. E digo mais, a universidade que nós temos não serve a essa sociedade. Porque a universidade que nós temos é a universidade que associou-se à ideia do capitalismo industrial das especializações. A universidade que nós temos é dos formadores especialistas. Todo mundo quer ser especialista. Mas o especialista nesse mundo que nós estamos entrando agora é aquele que sabe cada vez mais de coisa nenhuma. Eu sei esse aqui. Eu sou estudioso, doutor. E esse outro ponto aqui? Não, você não estudei, não tenho o que dizer. Ou seja, eu sou ignorante. Estou cada vez mais alienado. Não estou querendo aqui, não sou contra a especialidade. Estou vendo que diálogo nós vamos ter numa sociedade tão complexa em que o conhecimento não é somatório de informação. E nós todos somos bombardeados por um conjunto enorme de informações com o qual não sabemos analisar, sistematizar as informações. Portanto, a educação que nós estamos falando hoje é uma educação de novo tipo. Sem falar que a crítica que se tem hoje é que o que mudou, o que entendeu que a educação é para toda a vida são as grandes corporações transnacionais. Elas se deram conta de que a educação é fundamental na formação e, sobretudo, no trabalho. Porque as corporações transnacionais têm as suas universidades corporativas. Nos Estados Unidos, o maior número de universidades hoje é a universidade corporativa. Nós estamos quebrando o monopólio da formação que antigamente era só da universidade tradicional. Ela está perdendo espaço. O Brasil gasta hoje, esperamos gastar, se for aprovado no nacional, 10% do PIB com educação. Nós gastamos hoje 5%. 1% do PIB hoje é o que gastam
400 maiores empresas do Brasil na formação por toda a vida do trabalho dos seus trabalhadores. No ano passado, nós gastamos 120 milhões de reais para a formação dos trabalhadores num programa lá do Ministério do Trabalho, 120 milhões. Só a Petrobras, com 65 mil trabalhadores, gastou no ano passado 400 milhões. Gastou, investiu na formação dos seus trabalhadores. Por isso que a Petrobras é a quarta maior empresa do mundo. As grandes corporações fazem investimentos enormes em capacitação, qualificação para a vida toda. Pelo menos no trabalho. Isso é um desafio enorme. Mas não vamos fazer educação para a vida toda. Primeiro, uma mudança cultural em que os adultos têm que estudar. Isso é uma mudança enorme. Como é que vai ser o ensino? Se o cara tem que frequentar aula, isso aí é outra discussão. Os especialistas não têm o que dizer sobre isso. Mas é uma questão chave. Como tornar atrativa a educação, a aprendizagem permanente. Hoje ainda quando tem uma pessoa, sei lá, de 60, 70 anos fazendo uma faculdade, mas para quem está estudando? Já se aposentou. A visão que nós temos de educação, visão funcionalista, educação para o trabalho. Nós estamos falando de outra educação para a vida, para a complexidade da vida que nós estamos vivendo. Então essa é uma questão básica, a centralidade da educação. Segundo, é a centralidade, não é, do trabalho imaterial e a profunda reforma laboral que precisamos fazer. Precisamos de uma nova CLT, uma nova padrão de proteção e promoção do trabalho. Por que estou dizendo isso? Porque o que predomina hoje cada vez mais é o trabalho imaterial. O que é imaterial? É o trabalho que não resulta em algo concreto, físico, palpável, tangível. O trabalho material é aquele da agricultura, da pecuária, da indústria, da construção civil, em que o resultado do esforço físico e mental do homem é um produto físico. É um pé de alface da agricultura, é um prédio, é uma ponte da construção civil, não é um automóvel, uma vestimenta da indústria. Hoje, 70% das vagas abertas no Brasil são vagas no setor de serviços, que não há materialidade. E esses serviços vêm cada vez mais associados às novas tecnologias de informação. É o iPad, o iPod, o celular, a internet. Esse trabalho de serviços pode ser feito em qualquer lugar, não precisa mais ser feito em um local específico.